sabedoria e discernimento. Conhecimento é a palavra de Deus. Sabedoria é o entendimento da palavra de Deus. E discernimento é saber o que fazer com esta palavra de Deus. Muitas pessoas não têm porque não sabem. Não sabem tomar posse da palavra de Deus. Porque não tem sabedoria divina. E aí teologia. Teologia é fácil, não precisa ser crente. Qualquer um ateu aí entra na internet e faz curso de teologia. Qualquer um feiticeiro aí entra na internet e faz curso de teologia. Mas sabedoria de Deus, isso é o saber dos homens, mas a sabedoria de Deus só vem pelo Espírito de Deus. Por isso ele disse: habite nas portas da tua alma a sabedoria divina. E quando a gente se refere à sabedoria divina, estou me referindo à sabedoria com discernimento. Vai decorando, eu vou ver até o resto do capítulo, ele tem capítulo sobre isso. Sabedoria sem discernimento, ela passa a ser racional. Mas quando ela tem um discernimento não da lógica humana, mas daquilo que vem de Deus, então ela passa a ser divina. E o que é divino é pleno. Não há nada impossível para Deus. É pleno. E a palavra diz que Ele nos revela coisas poderosas, muito mais do que estamos pedindo ou pensando. Deus opera em nós coisas maiores do que você imagina. Sabedoria divina. É um discernimento maior. Por quê? Porque o homem não tem esse poder em si. Ele pode até ter percepções, mas não tem profundidade no futuro, porque ele não sabe de nada. Mas Deus não, nosso Deus criou os céus e a terra, e todo o poder está nele, e tudo que se fez, a Bíblia diz, está em Deus. E ele diz que estava com Deus Jesus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é a palavra. A palavra de sabedoria habitou entre nós. E se habitou entre nós, agora ele habita dentro de nós. Porque ele veio revelar primeiro a sua palavra. Você creu e eu criei. E por isso recebemos o seu Espírito. O Espírito de sabedoria que usa desta palavra viva que é Jesus e tudo que ele nos ensinou para sabermos o que fazer com a nossa vida. Por isso que ele disse, eu me engano, em João 14, ele disse: não fiquem preocupados com o que vocês têm que falar ou fazer, não se preocupem, porque ele ensinará a vocês. Sabedoria divina. Repete comigo: sabedoria divina. Sabedoria divina. É o que eu preciso. Então, o que eu preciso é entender a importância do Espírito habitar em você, a importância de você ter o Espírito de Deus dentro de você, de você entender que quando você crê em Jesus, o Espírito foi enviado a você. Não é privilégio de pastor ou de profetas, isso é seu privilégio, porque o sangue de Jesus foi marcado nas suas portas, nas portas da sua alma. O que era físico antes, os judeus marcando as suas portas com o sangue do Cordeiro, como nós lemos a historinha que nos contaram, e marcava-se ali o sangue. Hoje nós marcamos o sangue espiritualmente em nossas portas. E quem é a porta? As portas da nossa alma. A começar da onde? A porta da alma. A começar do pensamento. Então, cuidado, Jesus deu vários alertas. As portas da tua alma, passa o teu sangue, encha da tua palavra, da palavra de Deus, encha a tua mente, encha a tua alma da palavra de Deus, porque daí o seu sentimento, sentido, pensamento, é um sentir de fé, não de emoções fracassadas, não de coisas que deram erradas, mas de fé, porque você vai entender pela palavra de Deus a sabedoria do Espírito. A sabedoria que diz: você não está só. A
A sabedoria que diz: Deus está contigo. A sabedoria que diz: não te abandono e não te deixarei sozinho, desamparado, eu estarei contigo. É Deus. Ele habita em você que creu em Jesus, e o sangue marca as tuas portas. E o diabo sabe disso. E o mundo sabe disso. Que você não pode ser mais o mesmo. Quando você diz que é um cristão, que é um servo de Deus, que segue a Jesus, nem o mundo te olha mais do mesmo jeito, que ele sabe que há uma marca em você. Há uma palavra que foi selada dentro de você. Uma palavra viva. O Espírito Santo. A não ser que você queira seguir a sabedoria humana, então você vai começar a amar mais o mundo do que a Deus. Então você vai seguir. E talvez o Espírito que está em você não vai conseguir falar mais com você. Porque você não vai deixar, não é porque ele deixa de falar. Porque você vai endurecer o seu coração. E vai amar mais as trevas do que a luz. Mas ele continua a falar. O Espírito habita em você e ele fala. Por isso ouça a voz do Espírito. Creia nele. Então o Senhor diz: unja as suas portas com a minha palavra, unja com o meu sangue, unja com a minha graça, unja com o conhecimento da minha palavra. Por isso que ele disse: comecem agora a preparar a porta da vossa alma com a minha sabedoria. Porque não tem jeito, ou você conhece sabedoria de Deus, e é onde nós vamos conhecer mais sobre a sabedoria de Deus, a não ser em Provérbios. Porque ali ouvia o Espírito do rei, que se for ver Provérbios, fala, o rei está falando, mas não é um rei qualquer, são reis ungidos, pessoas movidas pelo Espírito de Deus, como Davi, e recebeu unção e revelações de Deus para falar do seu povo. E aqui ele está representando as inspirações do Espírito, falando com o seu povo sobre sabedoria, como Deus inspirou Salomão para falar sobre sabedoria, como viver. Então precisamos atentar que é sabedoria, entender o que é ter sabedoria divina, para andarmos nessa sabedoria. E é preciso saber que sabedoria é ter entendimento. Mas é só letrar para vocês. Sabedoria é entendimento. Se não tem entendimento, não tem sabedoria. O que adianta eu pôr uma placa aqui? Não atravesse a faixa vermelha. Não atravesse o farol vermelho. E você ler e atravessar. Do que adianta o conhecimento? Se você bater o carro, irmão, falta de sabedoria. Isso porque é humano. Imagina as coisas espirituais. Quantas coisas a gente só porque lê, conhece e faz o contrário. E aí fala depois: mas que Deus viu isso e não me impediu? Você quer fazer e é Deus que tem que te impedir. É você que tem que puxar o leque de mão. É você que tem que frear o seu carro e obedecer a palavra de instrução. E é isso que a palavra de Salomão, Provérbios, vem ensinando. Aprendam a saber o tempo e o nome para agir. Não leve a vida de qualquer jeito. Por isso que Provérbios é fundamental você refletir, você conhecer, você ler com profundidade, como nós estamos fazendo, capítulo por capítulo. Não é porque eu tenho que falar, não. Vocês sabem que eu tenho muito para falar. Falo, mas falo de tudo que vocês imaginar, mas tem coisa que Deus fala, é sobre isso. Ele já manda logo que eu tenho que falar, para não se perder em tantas ideias. Vai falar sobre isso aqui, porque meu povo precisa alinhar nisso. Alinhe-se com o Provérbios, porque o Espírito vai te ensinar essas coisas. Ele disse em Provérbios, um rei dizendo: filho, preste atenção no que eu digo, com a minha sabedoria e compreensão. Versículo 1, Provérbios 5, para quem está perdido. Filho, preste atenção no que eu digo, com a minha sabedoria e compreensão. O que seria a compreensão? Talvez a expressão em algumas versões de discernimento, ou talvez percepção, entendimento. Entendimento é sabedoria, é mais discernimento, revelação. Então ele diz:
Entendo? Então, versículo 2: então vocês saberão como se comportar, e as suas palavras mostrarão que você tem conhecimento das coisas. Repete comigo. Então você saberá como se comportar, e as suas palavras mostrarão que você tem conhecimento das coisas. Engraçado é que você vai aprender a agir, e depois disso as suas palavras mostrarão isso, que você tem conhecimento das coisas, quer dizer, você sabe o que você está fazendo. Por que ele disse as suas palavras? Eu vou ficar por blá blá blá? Não, ele está falando das suas palavras por quê? Porque as palavras é fruto da ação, é uma ação, é fruto do pensamento, é fruto do que você colocou nas suas emoções e daquilo que você, vamos dizer assim, acreditou ou definiu e decidiu falar. É uma parte do desejo as palavras também, né? Por isso a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque às vezes a gente está falando uma coisa que desejamos, e às vezes você está desejando mal de alguém com as suas palavras. Então ele está dizendo sobre cuidado com as suas palavras, porque nas suas palavras mostrarão que você tem conhecimento das coisas. Então, se você tem sabedoria divina nas suas palavras, que é resultado do que você pensa, do que você sente e do que você deseja, vai mostrar o que você conhece. Ou lá, que tipo de sabedoria está em você? A sabedoria humana ou a sabedoria divina? É o que ele quis dizer. A sabedoria ou entendimento das coisas, é o que ele quis dizer. Você vai mostrar nas suas palavras, que é as suas ações, que você tem conhecimento das coisas, que você possui sabedoria e entendimento. E a palavra entendimento, ela é interessante. Hoje o Espírito falava comigo, eu não tinha prestado atenção nessa junção. É entendimento, é entender, entender o conhecimento. Então a palavra discernimento é discernir, é saber. Sabedoria é entender, mas o discernimento é saber o que fazer com o que entendeu. Dá para entender o que é discernimento? Eu discerni, entendi, e estou discernindo novamente, procurando entender o que fazer com o conhecimento. Então primeiro o Espírito te ensina a entender. Aí você lê a placa saída, está vendo aquela placa ali? Saída. Aonde que eu tenho que sair? Quem não entendeu, vai pular a janela. O caminho mais fácil é pular a janela. Vai para o céu rapidinho, porque está alto. Mas se você leu a saída, você deve se contar a saída. Então você tem o entendimento da informação. Então você teve sabedoria. Mas não basta para ter a sabedoria vir apenas a saída. Eu sei o que quer dizer a Bíblia. É fazer. Então na hora de ter que correr, pegou fogo. Alguns vai pular a janela, caminho mais fácil. O fogo não chegou ainda aí. Desce a escada aqui, pega o extintor e apaga. Mas a pessoa entra no pânico na hora da dificuldade, porque ela leu a placa, ela entendeu o que Deus é na vida dela, mas ela entra em desespero, porque não tem sabedoria divina. Não consegue entender e discernir. Então não basta entender, tem que discernir, saber a forma que você deve agir, para que haja bons resultados. Por isso que ele diz, cuidado com as suas palavras, porque as suas palavras demonstram que tipo de sabedoria você tem. Se vem de Deus ou se vem dos homens. Então, cuidado com o que você tem que falar, porque você pode estar dando mau testemunho para as pessoas, dizendo o contrário do que você crê, fazendo o contrário daquilo que Deus que habita em você, o Espírito de sabedoria que habita em você, está falando. Você está fazendo o contrário. Então não basta apenas saber que o Espírito habita em você, você tem que ouvir e obedecer a orientação dele. Aí você entendeu a palavra que você deu, ouviu a voz da sabedoria e então teve discernimento. Ouviu a sabedoria, teve entendimento. E você teve discernimento, então você
desceu pela escada. Você teve a atitude que ele esperava. O discernimento é saber o tempo, o modo de agir. Amém? Glória a Deus. E o entendimento foi interessante. Ele disse entender o conhecimento. Entendimento, sabedoria. Você quer saber o que é sabedoria? Entenda o conhecimento. Agora quer ter discernimento? Saiba o que fazer com o que você entendeu. Isso é discernir. Isso é saber o que fazer, é discernimento. Então vamos para a primeira perguntinha. Por que a sabedoria humana? Por que a sabedoria humana? Para a sabedoria humana, o sofrimento é um grande problema. O sofrimento é um problema para quem tem sabedoria divina? Ninguém tem problema. Ninguém sofre, né? Assim mesmo. Só eu? Sofrimento, irmão, faz parte da vida. Jesus mesmo disse: no mundo vocês vão ter tribulações, vão ter preocupações. Deus não promoveu o sofrimento, mas o sofrimento existe. Porque onde está o pecado, o salário da morte do pecado é a morte, é a destruição. E os homens causam sofrimento aos outros, quando não causam sofrimento a si mesmos, porque preferem viver na sabedoria humana do que seguir a sabedoria de Deus. Os conselhos de Deus é melhor, o repartir do pão é melhor, o abençoar, o perdoar, o estar junto, o pôr de pé, o que está caído é bem melhor. Mas quem quer saber dessas coisas deste mundo atual? Sabedoria humana, cada um por si. Cada vez mais egoísta, cada vez mais individual, cada vez dizendo nós somos conhecedores de nós mesmos. Então temos que ser o melhor para nós mesmos, os outros que se legal. Assim, a sabedoria humana. Pensam mais em si ou no resultado, na vantagem que vão ter do que no outro. Ou quando pensam no outro, pensam: o que eu ganho disso? Talvez mais light. Essa é a sabedoria humana. Light. Que vale mais? Uma alma perdida. Uma pessoa precisando de ajuda. O que é o seu dinheiro? Se você não faz nada com sinceridade, com verdade para ajudar aquela pessoa, não é nada o seu dinheiro. Para Deus, o seu dinheiro, o meu dinheiro não é nada. Para Ele é tesouro que vai se acabar. Hoje mesmo eu falava com a minha esposa, as pessoas põem a segurança em riquezas. Explodiram lá a Palestina, explodiram a Ucrânia. Quantos bilionários ricos fugiram daquele país e outros não deu tempo. Acabou os seus negócios. Acabou todas as suas redes de negócios. E o seu dinheiro foi comprometido e muitos estão empobrecidos porque perderam com guerra. E outras economias de outras nações também sem guerra. Perdem. Paulo disse: não confiei nas instabilidades das riquezas. Confiei em Deus. É a sabedoria divina que diz. Confiei em Deus. Confie a sua alma no Senhor e não nas riquezas dos homens. Porque essas riquezas passam. Mas a palavra de Deus permanece para a eternidade. Quer dizer que a promessa dele veio para te abençoar em vida, mas tem um propósito maior de levar para a eternidade. Então, sabedoria divina é muito maior. Então, o que é que causa? Quem diz que não tem sofrimento é porque não parou para pensar direito na pergunta. As pessoas, a sabedoria humana, ela tem pânico de sofrimento, porque ela não sabe como lidar com os acasos da vida e com as calamidades da vida, porque elas não encontram respostas às vezes para como lidar com aquilo e resolver aquilo, porque elas vão até onde está o presente, irmão. Elas não têm poder de ir até o futuro e prever se vai ou não acabar aquilo, se vai ter jeito ou não aquela situação. Eles não têm este poder, porque Deus não deu aos homens o poder sobre o futuro. Então eles tentam, eles persistem, até tem uma percepção, uma pequena percepção daquilo que é o futuro, mas não tem o poder de poder prever o futuro, de poder resolver os problemas humanos. Por isso eles se angustiam quando vem uma
situação de sofrimento na vida dele. E talvez você esteja se angustiando porque você está tentando resolver o seu problema com a sabedoria humana. Mas se você se voltar para o Espírito de Deus e aprender a pedir a Ele, orar a Ele, pedir a ajuda dele e aprender a ouvir a sua voz, então te garanto que o problema vai se tornar muito mais fácil de passar e de inverter até aquela situação para a bênção. Porque aí virá a revelação, aí virá sobre você discernimento, e um discernimento que não é uma percepção pequena humana, mas uma percepção muito maior, porque essa percepção de como resolver o problema vem de Deus, vem do Criador dos céus e da terra, um Deus que não tem tempo para Ele, passado, presente e futuro, é a mesma coisa. E você está com este Deus dentro de você. O Espírito Santo não é o Deus humano que você é o Espírito de Deus que veio habitar porque você creu em Jesus. Então você tem um Espírito de sabedoria divina, capaz de lidar não só com saber agir com o seu passado, com saber agir com o seu presente, mas também de dar revelações para que você não caia nos erros que o mundo cai, para que você não vá cair na destruição, nas armadilhas que o mundo cai, causando mais sofrimento. Mas se eu moro na Ucrânia, será que uma bomba vai me atingir? Ah não, eu sou de Deus, eu tenho sabedoria divina, e a bomba foi feita só para a sabedoria humana. É isso aí. A chuva vem para todos. A questão é estar pronto para enfrentar uma guerra, estar pronto para sustentar a sua fé e crer nesse Deus que nos dias bons Ele está com você e nos dias ruins também Ele está com você, e crer que o que Ele prometeu é muito além do que a terra em paz, mas é viver em paz para a eternidade com Ele. Então eu creio que Deus pode te livrar das bombas, mas muito mais Ele pode te dar a vida eterna. Porque você não morre com bomba em guerra, mas morre com doença, morre no ponto de ônibus, morre em qualquer lugar, estamos sujeitos à morte. Porque Paulo diz que a prova de que o homem pecou é porque ele peca, por isso ele morre. Isso é a prova de que Deus sentenciou a morte. Eu digo muito isso, sempre disse para vocês, Deus já disse sim para a morte. O que a morte precisa ouvir de Deus é um não. E esse não, que é muito difícil às vezes tirar da boca de Deus, do Espírito Santo, porque há tempo para todas as coisas, e Deus só diz o não dentro de um propósito já estabelecido, quando Ele tem um propósito maior. E se Ele não tiver, não adianta, não fique perdendo o seu tempo, ouça o Espírito e obedeça. Não é para viver, não vai viver, é o seu tempo de morte. Deus estabeleceu o seu projeto, mas creia que Deus pode te livrar. Deus ressuscitou Lázaro, como tem ressuscitado pessoas. Eu vi testemunhos poderosos nesses últimos dias, pessoas vendo o filho ressuscitar, pessoas pegando criança no colo, orando e Deus dando a vida de volta no hospital, já morto, já é autópsia. Deus pode fazer isso, mas não é sempre que há o não de Deus para a morte. Então somos sujeitos à morte. E se uma bomba cair aqui, seria injusto da parte de Deus dizer que um homem que é natural veio com a bomba e não descobre ele. Seria injusto. Eu me pergunto, eles não são mais humanos, eles são essas espécies. Mas nós somos seres humanos. Assim como a Bíblia diz que aquele Espírito que é de Deus, diz que Jesus veio em carne e não em Espírito, é o mesmo Espírito que fala conosco. Somos carne, viemos em carne, morreremos em carne, mas viveremos em Espírito e em verdade. Toda a glória ao nome de Jesus. Então prepare o seu Espírito. O sofrimento pode vir de qualquer lado. Numa guerra ou sem guerra, numa economia ruim ou sem economia, o sofrimento está rodando a terra, porque o homem pecou, porque o homem se sujeitou ao inimigo, e o mundo jaz maligno, a Bíblia diz, e ele está pronto para causar dor sobre todos. Mas
você tem que estar pronto com a sabedoria, para saber como lidar. Porque se não é o fim, então você tem que saber como lidar para não causar sofrimento sobre o sofrimento. Vamos dar um exemplo do sofrimento sobre o sofrimento? Tem gente que está sofrendo. E de vez de procurar trabalhar, ele resolve beber. E ele pega o seu dinheiro, então vai trabalhar, de vez de comprar alimento, tentar melhorar, ele resolve entrar na droga, entrar na bebida, entrar em jogatina. É uma decisão dele. Só que ele, de vez diminuir o sofrimento dele, sabe o que ele está fazendo? Causando sofrimento sobre o sofrimento. Porque a sua família já está sofrendo. Porque ele já está sofrendo. Mas de vez em buscar uma solução para melhorar a sabedoria humana, ele busca a solução para piorar. Por isso que Deus enviou o Espírito para habitar em você, para habitar em mim, porque nós, como seres humanos, somos fracos de alma. E Ele precisa nos fortalecer para tomarmos decisões certas. E não causarmos mais sofrimento sobre nossa alma, nem sobre a alma de que estão próximos de nós. Aleluia. Então tem que saber lidar. Então um segredo numa guerra é que se eu estiver vivo, eu terei que saber como recomeçar a minha vida. E alguns sabem o que vão fazer por não conhecer o Espírito de sabedoria divina. Vocês sabem o que eles vão fazer? Agora, nesse exato momento, tem alguém se suicidando. As pessoas foram na corretagem e eu vou falar com ele. A semana passada mesmo eu tive uma situação e fui falar com o filho disse, ó, por mim eu até venderia. Mas a minha mãe está numa casa de repouso. E toda vez que eu vou lá, ela diz, a minha casinha está lá. Eu não posso vender. Porque se eu vender, a minha mãezinha vai perguntar. Eu não sei dizer se eu vender. Então eu prefiro continuar dizendo, ela está lá. Até o dia que ela partir do mundo. Porque ali representa, sabe o quê? Não é uma casinha velha, é porque é uma casa velha lá, irmão, não é terreno, não é casa boa, é casa velha. Representa a história de uma pessoa. Foi uma das primeiras casas lá na Praça Padroeira do Brasil, em Osasco. Representa a história dela, a vida dela, o marido, os filhos, representa muita coisa para ela. E você sabe o que é uma bomba explodir uma casa dessa? É explodir a pessoa. Você ficou vivo. É destruir a pessoa viva. Porque onde ela para a destruição, ainda como tem um significado, uma história, é terrível. Dá para entender a angústia das pessoas em guerra. As pessoas que sofrem pela miséria por algo que perderam, que era a sua vida, ali a segurança, a história, é uma coisa muito terrível. E as pessoas, muitas delas, paralisam e dizem, não tem jeito mais para mim. Como eu, velho, alguns velhos da Ucrânia não quiseram fugir. E eles explodiram tudo lá e disseram, por que eles não saíram? Porque tinha uma história. Eles já estavam velhos. Eles disseram, eu prefiro morrer do que sair daqui. É a minha vida. As pessoas fazem escolha. E alguns não têm esperança e não sabem o que fazer no sofrimento. E às vezes causam mais sofrimento. Porque os velhinhos fizeram uma coisa honrosa, mas os seus filhos que ficaram disso sofreram essa decisão. Está quietinho, irmão. Fala o barulho aí na cadeira. Fizeram os seus filhos sofreram por essa decisão. Eu quero dizer isso, irmão. A sabedoria humana, ela tenta resolver, mas não consegue lidar perfeitamente. Mas quando o Espírito de Deus guia a vida da pessoa, sabe, isso aqui não pode ser o fim. Isso aqui é apenas o acaso, ou isso aqui é a calamidade da vida, mas há um propósito maior do que esse que está escrito. É a fé gerada no Espírito e diz, não tem promessas.
Eu não tenho nada, mas tenho tudo ao meu filho. Porque Deus que me deu, permitiu tudo isso. Porque o pecado impediu, dominou o mundo. Mas eu sou de Deus, então Deus pode me dar e recomeçar isso. E se eu não conseguir viver a eternidade com o Pai, não tem por que me angustiar, me matar por isso. Vamos me ajudar. Deus vai mandar, porque Deus se apoia na sua fé e não no suicídio, e não em querer abortar a vida. Isso é para os pecados. Alguns dizem isso é coragem. Não, isso não é coragem, é um atalho. Queremos morrer. É para diminuir o sofrimento. Um atalho de ter a sabedoria humana, onde na verdade ele causa mais sofrimento. Uma vez uma pessoa me ligou e disse: eu vou me matar. E eu até vi, eu falando com ele, disse: mas eu já estou aqui no trem, eu vou pular. Eu disse para ela: você acha que vai resolver o problema? Ela disse: eu acho que vai. Eu falei: então pula. Mas vou dizer uma coisa para você, só que eu uso mais um minuto antes de pular. Eu acho que sua mãe vai sofrer. Eu acho que os seus irmãos vão sofrer por isso. Eu acho que a sua mulher vai sofrer por isso. Porque eles estão torcendo para você conseguir dar a volta por cima. E você está abortando a sua vida. Então você não vai sofrer mais porque vai morrer, mas saiba que você morreu causando sofrimento. Eu acho que você tem razão. Ah, tá bom, não vou me matar, mas na própria eu me mato. Eu falo, eu não vai ser próximo. Porque estamos orando por você. E não vai ter próximo. É coisa que eu digo, irmão. O Espírito de Deus vem. Então precisamos ter visão. Sabedoria de Deus divina que dá a visão mais além. Então não é para causar sofrimento sobre o sofrimento. Por isso que a sabedoria humana entra em pânico com o sofrimento da vida, com os acasos da vida de sofrimento e com as calamidades da vida, porque eles não sabem como lidar. Vamos abrir lá em Eclesiastes capítulo 8. Abra comigo. Não tenha pressa de ir embora, não. Eclesiastes 8, versículo 5 diz assim: aqueles que obedecerem ao rei não serão castigados, pois o homem sábio vai achar o tempo e o modo certo de agir. Repete comigo: o homem sábio vai achar o modo, o tempo e o modo certo de agir. Versículo 6, capítulo 8 de Eclesiastes. Sim, há um tempo e um modo certo para cada situação. É a versão bíblica. Embora o sofrimento dos homens seja um grande peso para a sua costa, para eles. Versículo 7. Já que ninguém conhece o futuro, e quem pode lhe dizer, já que não há ninguém que conhece o futuro, e quem pode lhe dizer o que vai acontecer? É por isso que o sofrimento pela sabedoria humana é terrível tentar resolver, porque você não vê saída, porque a saída às vezes está diante dos teus olhos, mas se trata de um futuro tempo, que a gente chama de futuro, que se tornará presente. Mas a Bíblia diz que Deus chama o futuro como se já existisse. Olha só como é poderoso Deus. E Ele nos ensina isso pelo seu Espírito. Ele olha para as coisas que não existem como já existissem, porque Ele vê no futuro. Ele vê todas as possibilidades daquela coisa mudar, daquela planta se erguer, daquela casa se erguer, daquela vida ser reconstruída. E Ele chama as coisas que não existem como já existissem as coisas invisíveis. Por isso que o homem se aflige, porque ele diz no versículo 7, não há ninguém que possa revelar o futuro, dizer exatamente como fazer o que vai acontecer. Ele não sabe o tempo e o modo de agir, mas quem tem o Espírito de Deus saberá, porque terá divinamente inspirações de Deus para saber o modo e o tempo de agir. Só precisa aprender a ouvir.
o Espírito da sabedoria, que é o Espírito Santo. Aí o versículo 17, vamos lá para o 17, Eclesiastes 5, Eclesiastes 8, no versículo 17, ele diz: é claro que só pode ver tudo, é claro que só Deus pode ver tudo, quer dizer, tudo, está dizendo de um passado, está dizendo de um presente, está dizendo de um futuro. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Repete comigo: só Deus pode ver tudo, o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Então ninguém é capaz, ele diz, de entender o que se faz debaixo do sol, por mais que se esforcem para descobrir o sentido das coisas, o homem não o encontrará. O sábio pode até dizer que consegue compreender, mas na realidade ele não entende. Por que ele não entende? Porque a sabedoria humana, diante do sofrimento, é limitada. Deus é o único que tem poder sobre o futuro. A sabedoria humana pode ter uma pequena percepção do que pode ser, mas não a compreende do jeito que deve ser, do jeito da solução, ou de como tratar certos acontecimentos na nossa vida. É muito complicado para a sabedoria humana, mas a sabedoria divina, ela revela coisas tremendas. Então repete comigo: a sabedoria humana não consegue ver o futuro, não consegue ter percepção rápida do que está a acontecer no futuro, para evitar o sofrimento. Por isso precisamos do Espírito de Deus. Então o único que pode revelar com total poder o passado, o presente e o futuro é o poder de Deus, é Deus, é o Espírito de Deus. E Ele nos deu o seu Espírito. E se Ele nos deu o seu Espírito, é porque Ele nos deu também essa capacidade de sabedoria divina, de podermos ter discernimento do futuro, de nos alertar para coisas que estão prestes a acontecer, ainda que nós não temos visto, seja para o bem ou seja para o mal, seja para as coisas boas ou para as coisas ruins que podem acontecer neste mundo. Alguns dizem assim: eu ia atravessar a rua e de repente eu parei e o carro bateu na minha frente. Quantos acasos nós vimos falar sobre isso? E Deus permite essas coisas na terra, e você está sujeito a essas coisas, mas quando você está debaixo da graça, da direção do Espírito, até o atravessar a rua, o Espírito vai falar com você: pare, cuidado. Já aconteceu isso comigo, eu parar e o carro descer em ré. Já aconteceu que eu saí uma vez de uma casa que eu tirei foto vazia para alugar, e quando eu saí no portão, eu olhei para cima, vi um carro vindo, e na hora o Espírito Santo falou comigo: não, é motorista, porque eu olhei e vi, mas vi muito, mas eu olhei e disse: não é motorista. Tive um discernimento na hora. Sabe qual foi o tempo que deu? Tinha um vãozinho entre o portão, a coluna do portão, e a minha barriga era menor. Eu fiz assim, me encolhendo entre o portão, irmãos. E aí o carro veio, foi até nesse carro aí que eu tenho, e o carro veio e, bom, bateu a descida. É Rua João Finotti, vai lá dar uma olhada. É assim, irmão, descendo de uma forma que não tem como parar, nem que quisesse o carro, e no final um pronto-socorro na praça, e acabar com tudo lá embaixo. E ele veio, bateu, aqui raspou a minha barriga, ainda bem que ela estava um pouco menor, e bateu bom, e desviou. Eu só esperei. Ouviu ainda? O carro bateu no meu carro parado. Você tem noção da força que ele jogou o meu carro no meio da rua? Ele deu um cavalo de pau no meu carro.
quando eu ia abrir a porta, eu voltei e derrapou o carro, o cavalo de pau, e o carro parou numa parte lá, inclinada. Ainda bem que ele bateu no meu carro, graças a Deus. Senão ele teria ido direto no posto de saúde e teria matado a pessoa. Porque ele bateu no meu carro e desviou um curso e tombou. Eu estou dizendo que exemplos. E quando está atento com o Espírito de oração, o Espírito testifica, cuidado. Não vá nessa direção, pare aí, não dê um tempo, mas porque Deus espere. Às vezes é o Espírito falando, porque coisas ali estão por acontecer e quer poupar você, ele está vendo, mas você não está vendo. Então o poder da sabedoria é capaz de te poupar de muitas coisas, se você andar nela, se você se preocupar com ele, com o Espírito, de falar com ele, de conversar com ele, de andar com ele, de estar nele, fazendo o que ele quer, de andar em Espírito. Aleluia. Então o Eclesiastes está dizendo: o problema da sabedoria humana é não saber o que é, e nem o modo de agir, e nem o que acontecerá no seu futuro. Ele não sabe como agir, como resolver esses problemas. Mas o discernimento mais a sabedoria de Deus nos dá a percepção do futuro, o discernimento rápido do que temos que fazer e como nos preparar para ser melhor, e não acrescentar sofrimento sobre o sofrimento. Glória a Deus. Então vamos para a segunda pergunta, ainda está até. Por que precisamos receber o Espírito Santo? Receber o Espírito Santo de Deus para possuir sabedoria. Por que precisamos receber o Espírito Santo? Para receber a sabedoria. Será que só ler a Bíblia não resolve? Não? Resolve? Conhecer só o que diz a plaquinha lá de trânsito resolve? Se resolvesse, não tem tanto problema de morte em trânsito, né? Mas pelo jeito, fazer um cursinho de reciclagem, igual eu fiz, já tirei mestrado em reciclagem, mas não foi por passar em farol vermelho, não. Foi por parar em lugar que não podia parar, que tinha tempo e luta verezona azul, essa malandragem que ele nos deu. Mas fiz reciclagem. Não adianta, eu tomei outra multa, porque parece mesmo, é porque leu e não entendeu. Até que o bolso dói e você entende. Só que tem coisas que podem custar a sua vida. E as pessoas têm o conhecimento, mas não têm o discernimento, quer dizer, de saber quando agir e como agir para não produzir sofrimento. Por isso, conhecer a palavra de Deus não basta apenas. Você tem que ter discernimento, ter entendimento e discernimento. Você tem que ter sabedoria e discernimento. Você tem que entender o que você lê e praticar e andar no teu espírito. E às vezes, não é o que está na Bíblia, às vezes praticar o bem. O bem se resume de várias formas: ajudar as pessoas, fazer o que é certo, fazer o que é justo, fazer o que é honesto. Isso é bem. Para você e para as pessoas, ser honesto com as pessoas. Então, bem pode se ler de uma forma e pode se praticar, ter um discernimento amplo do que fazer. Então, isso é discernimento. O Espírito vai falar com você: não pode testar pessoas assim. A gente vê que vai fazer bem as pessoas. Tratar as pessoas com doçura, com amado, com mais delicadeza, não. Ouvir as pessoas mais do que falar. É bem que você está fazendo a você e a pessoa. Precisamos aprender. O Espírito às vezes fica quietinho e não fala nada, você fala que estraga. Você começa a xingar a pessoa, começa a falar um monte de besteira, que não gosta dela, então faz o seguinte: que não gosta dela, não fala nada, fica quietinho, vai resolver bem melhor isso. Mas a sabedoria humana diz: eu sei o que fazer. Ele é meu filho, ele é meu irmão. E aí mete a boca e começa a confusão dentro de casa. Porque não obedece. Porque sabe que a Bíblia diz: não precisa disso, mas não obedece ao Espírito, dizendo: agora é o momento de você ficar calado e não produzir coisas erradas. E você não obedece. Então não basta ter ouvido, não basta ler a Bíblia, tem que se preocupar em ouvir o Espírito para se tornar
prática em sua vida, discernimento, como eu posso aplicar essas leis, essas instruções de Deus no meu dia a dia, na minha casa, no meu trabalho. Então não basta ter conhecimento. Quer dizer, por que precisamos receber o Espírito Santo? Porque não basta ter o conhecimento. Temos que ter o Espírito para nos ajudar a fazer a vontade de Deus. Vamos ler em 1 Coríntios 2, 10 ao 12. E diz assim no versículo 10: mas foi nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Repete comigo: o Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Versículo 11, ele diz: quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. No versículo 12 ele está dizendo: não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus para que possamos entender tudo o que Deus tem nos dado. Sabedoria humana só pode entender o que está no espírito humano, no limite humano, na condição humana. Mas os segredos de Deus, o que é a amplitude do conhecimento de Deus, que vai além de um passado e de um presente, que vai para o futuro, e um futuro bem longínquo ainda. Deus já está vendo as suas gerações, Deus já está vendo o que vai acontecer com seus netos, com seus filhos, Ele sabe todas as coisas. É um futuro bem longínquo, e Ele vê, e Ele te revela pouquinho, porque você não suporta. Você ia ficar maluco se Ele te mostrasse tudo. Mas Ele te mostra um pouquinho, pelo Espírito dele, para te ensinar a agir com sabedoria. E não tem outro jeito, por isso você precisa do Espírito de Deus. Só a palavra não vai conseguir ter o efeito que Deus espera em você. Você precisa do Espírito de Deus para Ele te guiar e mostrar os segredos, para você saber lidar com o futuro, com as coisas que vêm no presente, que podem trazer afetar o seu futuro, e você não se surpreender no seu futuro, porque o Espírito vai falar com você, vai testificar e vai dizer no momento certo: pare nesse portão e não vá adiante. E você vai ouvir a voz do Espírito como eu ouvi, e estou aqui para contar para vocês. Eu estaria morto aquele dia que o carro bateu no portão, pela forma que o carro bateu, sem motorista. Mas eu estou aqui, porque o Espírito olha, aquele carro está sem pessoas, e eu não conseguia entender, mas está sem motorista. Ele estava, e ele, quando chegou bem perto, eu vi que realmente estava sem motorista. Até então eu não acredito, não é possível, mas eu parei e fiquei com aquele Espírito de Deus. E ali houve o livramento de Deus. Então, guarde bem Coríntios 2, 10 até o 12. Só pelo Espírito de Deus você vai conhecer os segredos que Ele tem, aquilo que Ele preparou, aquilo que Ele tem nos dado, né? Que Ele está guardado nele, está dado a você. Tem coisas que era para viver no presente e não está vivendo. Tem coisas que era já para estar trazendo do futuro para a existência, para você chamar a existência, e não está acontecendo. Sabedoria divina. Está faltando sabedoria de Deus. Está faltando sabedoria de Deus. Está faltando ouvir o Espírito de Deus nessa história. E discernir o tempo, Eclesiastes 8, e o modo de agir. Para que possa Deus manifestar a vontade, o poder dele na sua vida. Tem que ser guiado pelo Espírito. Deus não vai dar nada a ninguém que tem medo, dúvida. Deus não vai dar. Ele só responde a fé. E se não vem diante dele com fé, para receber a sua palavra, o seu espírito de sabedoria, não pense que você vai ter algo de Deus, porque você não vai. Você perde tempo, porque não tem discernimento. Às vezes tem entendimento e não tem discernimento. O Espírito fala para você agir, você não age.
Ele vai lá você fazer coisas em sua casa, em oração, em campanha, seja o que for, que Ele move você para que faça, e você não faz. Porque é coisa da minha cabeça. Ouça o Espírito. E quando ouvir a voz do seu Espírito, não endureçais os vossos corações. Saiba então que diz o 1 Coríntios, capítulo 2, 10, ele diz: porque precisamos receber o Espírito de Deus para possuir sabedoria divina. Precisamos buscar o Espírito de Deus para receber sabedoria divina. E saber o que Deus quer, o que Deus espera nas suas ações. Precisamos receber o Espírito de Deus para receber sabedoria divina, para sabermos como agir diante das situações de sofrimento. Precisamos receber o Espírito de Deus para receber sabedoria divina. Quem não tem o Espírito de Deus não tem sabedoria divina. Quem tem o Espírito de Deus precisa entender que tem sabedoria, mas se acha que não tem, peça a Deus. Está escrito em Tiago 1,5: peça a Deus que Ele te dará sabedoria, porque o Espírito já habita em você, se você creu em Jesus, se você entregou a sua vida a Jesus, se você confessa a sua fé unicamente em Jesus, o Espírito Santo já habita. Você só precisa aprender a entender este Espírito, a entender esta voz da sabedoria e ter discernimento do tempo e do modo que você deve agir. Você precisa receber a revelação para que no dia da calamidade você não seja surpreendido, para que no dia do seu sofrimento, onde o inimigo traçou o sofrimento para os homens, você não seja surpreendido por causa do acaso, nem por causa do sofrimento e das calamidades causadas no mundo. Você precisa do Espírito de Deus para ter sabedoria divina. Por último, irmão, a última pergunta: o que é melhor? Andar com sabedoria humana ou andar com sabedoria divina? O que é melhor? É lógico, é do lado de Deus. Você é quem decide a sua história. O que é melhor? Você vai saber o que é melhor. Continua fazendo as coisas que você quer, e você vai ver o final da sua história. Todo o final de uma história, ela se escreve pelo começo. Então não importa como você começa, irmão, mas vai importar é como você vai terminar a sua vida. Então cuidado, que você pode estar escrevendo a sua história de uma forma errada, de uma forma de sabedoria humana, seguindo lógicas, razões humanas, egoístas, malignas. E você tem que escrever, já que você diz conhecer a Deus, e que quer a sabedoria de Deus, e Ele te deu o seu Espírito, e você crê nisso, e não comece a decidir certo, e decidir ouvir o Espírito. Não comece a eu não consigo ouvir, eu não tenho sabedoria. Tiago não diz peça para o pastor. Foi isso que você deu, Tiago. Não deixa estar errado, porque Deus me livre, ele tem que fazer tudo isso de novo. E não é que deu certo, irmão. O Espírito me ajudou e disse: faça com calma. E vai pondo tudo com calma. Eu relaxei e falei: vamos com calma. E vai dar tudo certo. E consegui. E funcionou. E hoje eu posso olhar e posso apertar um botãozinho e abrir a porta sem precisar descer a escada. Fala, isso é coisa de gordo. Não. Isso é para abençoar a casa de Deus, para ter mais segurança, para poder mais conforto para a vida, as coisas mais rápido, para alguém que estiver ali futuramente não precisar descer. É pensando no futuro, que Deus me inspira a fazer as coisas. Isso aqui não é para mim, não. Isso aqui é para você e para o futuro, de almas que virão aqui para ouvir Deus. Isso é visão de Deus. Quando Deus manda eu fazer algo que Ele me inspira, é porque é visão dele. Então Ele está vendo um futuro que eu não estou vendo, e eu só obedeço. Eu só falo: vamos lá, me ajude, me dê entendimento.
Me dê discernimento qual é a forma que eu tenho que agir, e eu vou estar disposto para fazer. Veja só o que diz Deuteronômio 30:19. Nesse dia chamo os céus e a terra como testemunha contra vocês, não é a favor. Eu lhes dou a oportunidade para escolherem a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. E ele diz o que? Escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes, repete comigo, escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes, o seu futuro, irmão. Uma igreja sem sucessor é morta. Uma pessoa que não tem família, não necessariamente filho, mas a sua família é continuidade da geração. Os avós, os sobrinhos vão ter filhos, não importa. A continuidade da geração sua, da sua família está por aí. Seus sobrinhos, seus netos, seus filhos vão ter filhos e vão filhos dos filhos. E a geração que ele diz aqui, se vocês escolherem a vida, toda a sua família, também eu estarei com eles abençoando, para que eles façam a coisa certa, para que eles ouçam o meu Espírito. Então é Deus dizendo: escolha a bênção, não escolha uma vida maldita. Escolha ser guiado pelo Espírito de sabedoria divina e não siga os pensamentos do mundo ou seus próprios pensamentos que lhe afundam, que lhes aprisionam, que lhes magam nesse chão chamado terra. Mas cresçam em Deus, no conhecimento do Espírito Santo. Então ele diz: são testemunhas do céu e da terra. Eu tenho vocês decidir como vão fazer com a sua vida. Sabedoria humana segue o conhecimento do Espírito humano, e o final é sem Deus. Sabedoria divina segue o conhecimento do Espírito Santo e da palavra de Deus, e escrita ou falada pelo Espírito, e o final é uma vida com Deus. Vamos abrir por último em Eclesiastes 12:13, que diz assim: de tudo que for dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Versículo 14 de Eclesiastes 12: nós teremos de prestar contas a tudo que fizemos, até daquilo que fizemos em segredo, seja bem ou seja mal. Nada falta do futuro. Não há segredos para Deus. Ele conhece todas as coisas. E ele sabe a escolha melhor é viver com Ele. A escolha melhor é viver na sabedoria divina. A escolha melhor é permitir que o Espírito guie a sua vida. A escolha melhor é andar com o Espírito Santo. A escolha melhor é pedir a Ele direção para resolver os problemas da sua vida, sejam mais terríveis que sejam, irmão. Não temas, eu estou contigo. Jesus tem uma promessa: não te deixarei sozinho, enviarei o meu Espírito, e Ele vai vos guiar, e lhe dizer tudo o que vocês devem fazer, e o tempo que vocês devem agir, porque Ele é o próprio Espírito de sabedoria. Saiba que mesmo no segredo, tudo, ele diz em Eclesiastes 14, teremos que prestar contas a Deus, até dos nossos segredos. Eu gostaria de falar uma palavra da minha geração sobre andar com o Espírito e andar no Espírito e andar em Espírito. Então o Espírito disse: vocês precisam andar com o Espírito e andar no Espírito e andar em Espírito. Agora, o que eu faço? Com, no, é. Mas como assim eu vou fazer? Parece tudo igual, né? Mas andar com o Espírito é possuir Ele, estar com Ele. Andar com o Espírito, quando eu creio em Deus, creio em Jesus, e
entrega a minha vida, eu recebo o Espírito, eu estou com Ele. Mas estar com Ele não quer dizer que eu ando no Espírito. Por que eu ando no Espírito? Pelo fato de estar com Ele. Porque eu não faço o que Ele faz. Apesar de Ele habitar em mim, e Ele falar a palavra de Deus comigo, seja através do pastor, seja através da leitura individual em casa, seja qual for a forma de comunhão, você ouve, mas não faz o que Ele faz, Ele diz que não é assim. Porque eu sou assim, eu faço assim, eu sou amor, eu sou misericórdia, eu sou compaixão, eu sou Deus. Mas você não faz, então você não consegue andar no Espírito, no que Ele faz. Ou você não. Mas tem um detalhe que é melhor ainda, que ele diz andar em Espírito. Andar em é andar com e andar no. Quando eu ando em Espírito, eu faço permanecer o que Ele é em mim e o que Ele quer que eu faça. Então andar com é hoje. Andar no é para hoje, mas andar em Espírito é para hoje e para todos os dias da sua vida. Andar em é permanecer com, andar em Espírito é permanecer no Espírito. Por isso ande com, mas também ande no Espírito, faça o que Ele faz. E não só isso, ande em. Projete o seu futuro, deseje estar com Ele todos os dias da sua vida e esteja pronto para conservar vivo o que você tem. É Ele. E você tem que conservar andando e fazendo o que agrada a Ele. O que Ele faz. Ande em Ele e você vai ter as duas coisas contigo fazendo. Como estar com Ele, você vai sentir. E vai fazer o que Ele quer, porque você vai estar não só no presente, mas já orando e se enchendo, se preparando para no futuro sentir que está andando em. Eu sinto já que eu estou andando mais em Espírito, porque o futuro vem sem eu perceber e Ele já fala para mim coisas. Olha essa visão, você precisa fazer isso. Aqui, por exemplo. Você vai mudar de saúde. E olha, eu vou dar aula. Mas fique quieto. Aí eu tenho a sabedoria humana. Não, vamos resolver isso. Está aqui, não. Não está pensando no Jesus. Aí o Espírito eu vou chamando. Eu não sei se você quer ser guiado ou você quer ser guiado. Porque a tua solução é em mim. Então eu recuei. Esperei o Espírito de sabedoria falar. Ele disse. E começa a orar. Porque aonde você esteve, eu sei que seu coração serviu. Ainda que aquilo que nós oramos, sabe, mas não é isso. Há um tempo e há um modo para todas as coisas. E eu quero operar algo maravilhoso para você testemunhar. Então não pense que o seu dia é a grande solução. Confia em quem não tinha. E comecei a orar, mas fiquei sem. E não falei mais de mudança. E Deus fez o que eu contei para vocês. Sabe nem conhece. Sabe nem que eu sou. Mas Deus pôs o coração dele que se faça. E ele mesmo disse para Deus: estou fazendo é para Deus. Porque ele deu o meu coração a você e disse para dar isso. Então não me agradeça, agradeça a Deus. Porque tudo que eu estou fazendo é porque eu amo a Deus. E quero que Ele te abençoe, porque Ele disse para nós. Como eu ia saber que está no coração de Deus? Deus sabia. E colocou tudo, até mesmo o valor que eu pedi, até mesmo as coisas que eu nem pedi, Deus já colocou na frente para me preparar para servir vocês. Amém. Glória a Deus. Então, quero dizer comigo, eu preciso andar com Espírito Santo. Eu preciso andar no Espírito Santo. Eu preciso andar em Espírito.
Andar em sabedoria de Deus é andar em lealdade. Andar com o Espírito no Espírito é se tornar um filho fiel. Andar com e andar no Espírito é se tornar um filho fiel. Então, quando você anda com o Espírito, você é filho fiel. Você tem isso? Quando você anda no Espírito, faz o que Ele fala, o que Ele faz, você é um filho fiel. Mas eu vou te dizer, quando você anda em Espírito, você é um filho não apenas fiel, mas é um filho fiel e leal a Deus. A lealdade mantém viva a fidelidade. Ser leal é se manter em práticas daquilo que você conhece, crê e se aplica. Então a lealdade te mantém vivo para o dia a dia. Ser leal a Deus é fazer andar bem. Amanhã andar com Cristo. Amanhã, depois da manhã, estar disposto a ser entregado. Tenha essa aliança com Deus. Ser leal a Deus. Não tenha apenas a sua aliança, o compromisso, a fidelidade a Deus, mas tenha o compromisso, a fidelidade e a lealdade também unida nessa aliança. E você fará com que viva a sua fidelidade, se você todos os dias se preocupar em fazer o que agrada a Deus. Amém. Feche seu coração e orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque nos alimentaste com a tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida que temos e pelo teu Espírito que habita em nós, Pai. Que cada um que recebeu deste pão possa absorver e receber revelações do teu Espírito para lidar com a sua vida. Que ele não tenha mais medo do sofrimento, dos problemas, dos acasos da vida, daquilo que ainda não deu certo, que está dando errado. Que ele não tenha medo, que ela não tenha medo das calamidades que estão acontecendo no mundo, do homem violento, da violência e de tudo que tem acontecido, mas que ele esteja guiado pelo teu Espírito de sabedoria. Que ele aprenda isso, Pai. Que ela aprenda a ouvir a voz do teu Espírito de sabedoria a falar. E traz a visão, Senhor. Traz a revelação do tempo e do modo que ela deve agir para resolver esses problemas, para conquistar aquilo que tu lhe deste como promessa. Tu disseste: escolha a Deus. Ela escolheu a Deus. Ela escolheu estar aqui. Ela escolheu orar. Ela escolheu crer na tua palavra. Ela escolheu que teu Espírito habite em mim. Por isso, Senhor, guia o teu povo em sabedoria. Aqueles que não têm, Pai, ó Deus, dá a ele nessa noite sabedoria. E não só sabedoria, mas dá discernimento para saber o modo e a forma de agir. Ajuda os teus filhos, Pai. Em nome de Jesus eu clamo. Enche-nos do teu Espírito a cada dia. Que possamos não apenas estar com o Espírito, que não podemos apenas fazer o que agrada a Deus, mas não só hoje no presente, mas todos os dias andar neles. Ajuda-nos a ser fiéis e a sermos leais contigo. Nós te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos, Pai. Obrigado por essa palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos dar a salva de palmas. Glória a Deus. Glória a Deus. É a palavra de Deus. Aceite o seu povo, irmãos. Queria pedir para ela entregar um envelope para fazermos a oferta. Em seguida, nós